Sabe aquele restaurante que todo mundo fala, é muito hypado nas redes sociais, que todo mundo cria uma expectativa em volta de uma comida, em volta de um prato. E aí você junta dinheiro, você trabalha mais, você fica idealizando aquele momento ao qual você vai comer, ao qual você vai frequentar aquele lugar. E quando você vive essa experiência que antes estava somente na sua cabeça, você percebe que não é tudo aquilo que você esperava, que você estava idealizando. Aí quando a conta chega, você pensa: é isso? Que burrice que eu fiz? É isso mesmo? Pois é, o sabor da decepção costuma ser mais marcante do que o sabor da comida. Hoje o meu vídeo vai ser sobre quando a comida famosa te decepciona. O ser humano é um bicho movido por expectativas. Ele rola o feed no Instagram, no TikTok ou em qualquer rede social, ele vê um influencer falando assim: esse é o melhor hambúrguer da cidade, nunca comi nada igual, essa é uma experiência inesquecível. E aí você rola no feed das fotos desse influencer e as fotos são tão perfeitas e as comidas são tão maravilhosas que parece até que aquela experiência chega a ser espiritual. Mas o que a gente esquece é que o nosso cérebro, ele nos pega pegadinhas e quando você vê aquilo ali, você já começa a se idealizar naquela situação e o seu cérebro, ele tende a ter uma vontade de gostar daquilo. É um efeito psicológico que diz pra você o seguinte: se é famoso, se é caro, deve ser bom. E se é bom, eu mereço. E isso é um prato cheio pra indústria gastronômica te pegar. Vamos começar pelo lado doce da vida? Vamos começar com muito açúcar e gordura hidrogenada? Será que os bolos do Bud Valastro valem o seu dinheiro? Vamos entrar e pedir. Aqui, pra quem não sabe, é a Carlos Bake Shop. Vamos dar uma olhada na vitrine. Bem, a fatia do bolo custa R$ 25,90. Eu vou pegar um de brigadeiro e o bolo gay, que é o de arco-íris. É um bolo de arco-íris de chocolate e um bolo de brigadeiro, por favor. Aqui é os valores do bolo, R$ 25,90. Tem coxinha, mas, meu Deus, R$ 15,90 nessa coxinha horrível. Meu Deus, isso daqui é uma ofensa aos mineiros, tá? R$ 51,80 nessas duas fatias de bolo. Vamos abrir R$ 25,90 nesse bolo. Eu tô me sentindo muito, mas muito otário, porque olha o tamanho disso. E olhando os ingredientes, já me deu nojo, é patético. É uma mistura para bolo sabor chocolate. Açúcar, farinha de trigo, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó, amido modificado. E aqui tem um creme tipo ganache, sabor chocolate meio amargo. Meu Deus do céu, cara. É creme tipo chantilly também. Olha que massa horrível. Vamos provar? É um bolo extremamente doce, desequilibrado, seco. Eles colocam muito cacau em pó e fica um bolo muito alcalino. Gente, Thaís, quantos anos de espera para você comer esse bolo? Mais de 10 anos. Vamos ver o com brigadeiro. Aqui É de longe um dos piores brigadeiros que eu já comi na vida. É num nível que, meu, olha isso aqui, dá um zoom aqui na massa, olha que coisa horrível. E agora nós vamos provar o bolo arco-íris de chocolate. E o confeito é o mesmo da nossa grande confeiteira Matranchese. Olha só. Mas uma observação importante é: esse bolo, quando você abre ele, vem um aroma daqueles mesmo bolo de pacote pronto. Ele é muito, muito seco. Isso aqui nunca vai ser um brigadeiro, tá? Isso aqui é uma ofensa. Olha, eu nunca pensei que ia achar algo pior que a Cacau Show, mas o Carlos Bake Shop conseguiu surpreender e ser bem pior que a Cacau Show, tá? Meu Deus do céu, gente, R$ 51,00 nisso. Mas infelizmente ele tem algo chamado marketing. Ter números de seguidores faz as pessoas que não têm parâmetro algum usar o argumento de que mas ele tem milhares de lojas. O que adianta ter milhares de lojas e ser uma merda, ser ruim, ser péssimo, sabe? Tá muito molhado, ele tá se desfazendo todo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso, não sabe fazer um bolo, cara. É um bolo ultraprocessado que induz o consumidor ao erro. Era melhor ter comprado o morango do amor.
tá? Absurdo. Nem sempre tudo que parece é. E nem sempre tudo que é muito caro é bom. Eu fiz um vídeo aqui sobre o barato sai caro, mas tem situações e situações na nossa vida. Tem situações que o caro te decepciona e a decepção te marca. Tem uma confeitaria no Rio de Janeiro que eu peguei aqui na minha pesquisa. É tudo muito bem apresentado na vitrine. Porém, quando a pessoa recebe o doce na mesa, o doce vem com aquele gostinho de velho. Significa que eles fazem em uma larga escala, porque eles vendem muito. Eles devem fazer esses doces com uma certa antecedência, o que acaba acarretando em um resultado final não tão bom, como se fosse um doce passado, um doce seco, um doce velho. Precisamos falar sobre o que está acontecendo com a confeitaria Colombo. Eu, como confeiteira, já te digo que vitrine vazia já é um problema sério. A justificativa foi por causa da hora, só que não foi isso que aconteceu. Tá seco o bolo, totalmente seco. Eu confesso que fiquei bastante decepcionada e a gente sabe que essas fatias já são bolos inteiros que ficavam lá e aí eles não vendem e colocam as fatias para vender. Mas mesmo assim tava muito seco, eu não sei o que aconteceu. Mas decidi dar uma chance para tartelete de nozes, que para minha surpresa também tava horrível. E eu poderia até tentar falar algo diferente para vocês, mas a minha cara já diz tudo. Dá pra ver. Muito seco, muito seco. Então, o duro é que é isso, você paga o mesmo valor no dia que tá bom, no dia que tá ruim. E aí, no dia que tá ruim, você paga o mesmo valor do mesmo jeito e sai com a decepção, além de enfrentar uma fila enorme. As pessoas falam que essa confeitaria Colombo, né, ela tem filas enormes para você entrar e conseguir sentar a sua bundinha em uma cadeira. Amigos turistas, se vocês vierem pro Rio de Janeiro, não cometam esse erro. Isso tudo é a fila da confeitaria Colombo. Vocês vão comer uns docinhos bem furreca. Só tem uma vista bonita, uns doces sem graça. Vocês vão pagar caro. Não vale a fila, não vale o hype. Principalmente no final de semana. Quer ir passear, tirar uma foto, comer uma bomba meia boca? Uma bomba de chocolate seca, horrorosa, e vai pagar caro aí. Um folhado murcho. Mas se quiser pegar o hype de vir algum dia, vem durante a semana, de tarde. Sabia. Não vem final de semana não, que vai enfrentar a fila e vai passar raiva. E ainda vai pagar caro. Sim. Olha a fila, gente. Olha a fila. É o hype, né? Tudo é o hype do lugar. Quer ver como é que um lugar tá em hype? Teve uma vez que eu fui pra São Paulo e eu fiquei pesquisando lugares de cafeterias e apareceu muito aquela We Coffee pra mim. E eu queria muito comer um pão de beterraba que eles faziam lá. Eu gosto de comer um lamen do lado da We Coffee e fica na mesma rua. E aí eu pensei assim, eu vou comer esse tal pão de beterraba que eu tanto quero. A fila tava descendo a ladeira que você não conseguia enxergar o último da fila. Eu não fico muito em fila. Eu corro de fila. Mas tem gente que fica e fica com o celular na mão. Pra quê? Para tirar uma bela foto e postar em suas redes sociais. Isso gera um hype coletivo e orgânico nas redes sociais, porque fazem outras pessoas que, assim como eu, que estavam procurando lugares para conhecer, terem vontade de conhecer. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência real quando você cai na real? O prato pode ser bonito, instagramável, você pode tirar foto. A primeira garfada é quase como um ritual. Depois vem a segunda garfada, a terceira garfada. O seu cérebro vai começando a entender o que está acontecendo. E aí você começa a pensar: o lanche da esquina lá da minha cidade era melhor. Acho que a carne que eu faço final de semana é mais macia do que isso aqui. Aí essa ficha vai caindo. E não é que muitas vezes aquela comida seja tão ruim assim. É que a gente criou uma fantasia tão grande que aquele alimento não consegue superar. Muitas vezes consegue, mas muitas vezes não consegue não. E tem lugares que estão no hype, mas que o hype passa, assim ó, puf! Sabe um lugar que o hype passou? Paris 6.
Será que mesmo depois do hype o Paris 6 ainda vale a pena? Conhecido pela sua famosa sobremesa Gran Gâteau e um ambiente totalmente intimista e decorado. O primeiro prato foi um filé à parmegiana de R$ 72 que acompanha arroz e frita. O frango estava totalmente sem tempero e é um prato normal que você come em qualquer outro lugar. E o segundo foi um carbonara com filé mignon de R$ 113 que definitivamente não vale o preço. O prato era pequeno, o carbonara estava muito bom, mas a carne estava dura. Pra beber a gente pediu uma água com gás com limão espremido e a conta deu R$ 215. Nossa sincera opinião, se você quer conhecer, vá no almoço executivo deles, que você vai ter prato principal, entrada, sobremesa por um preço bem mais justo. Do lado da minha cidade, em São José dos Campos, abriu um Paris 6 que depois de alguns meses ele fechou, simplesmente porque não tinha movimento algum. E todas as pessoas que iam falavam que o preço era muito alto e que não compensava pela comida que eles ofereciam. Fora que eu acho muito estranho e demodê, eu acho super brega esse negócio de prato com nome de gente. Ah, vou comer o Nego do Borel. Ah, vou comer Carlinhos Maia. Ah, vou comer fulano, vou comer Beltrano Cicrano. Hoje eu vou comer a Alexa. Hoje eu vou comer a Bruna Gonçalves. Hoje eu vou comer a Mari Fernandes. Que conversa. Hoje eu vou comer o Chorão. Você não consegue falar nem sem dar risada. Fui no Paris 6 e comi o prato tal. Dá aquele clima meio constrangedor, sabe? E nome no Brasil representa muita coisa, tá? Existiu uma marca de carro chamado Xana. Pesquisem aí no Google. Era um carrinho utilitário que às vezes eu encontro aqui na minha região, mas que as pessoas quando compravam, elas tiravam o nome, elas arrancavam o nome do carro, porque aquilo era constrangedor. Brasileiro já faz piada com tudo, imagina com nomes. Será que esse foi um dos motivos para o Paris 6 ter saído do hype? Ou será que um lugar que coloca o nome de um prato de luva de pedreiro consegue fazer sucesso? Eu vou falar de uma experiência gastronômica que todo mundo cria a maior expectativa e quando vai para essa experiência gastronômica toma um balde de água tão frio, mas tão frio, e depois que a conta vem, a decepção bate forte, mas tão forte, que depois essa pessoa não quer mais ouvir a palavra fondue no vocabulário dela. Existe uma cidade aqui no Vale do Paraíba chamada Campos do Jordão. Campos do Jordão é conhecido como... dá até vergonha de falar, a Suíça brasileira. Essa cidade é o berço do consumismo. Quando vocês vierem a Campos do Jordão, não cometam esse erro. Eu queria comer fondue e queria ir num lugar diferente dos lugares que nós já tínhamos ido. Então meu marido escolheu o Rosti. Chegando lá, local realmente aconchegante, bem bonito. Porém, quando começaram a servir para nós, a gente já viu que não era nada daquilo que a gente imaginava. Poucas opções, dava para perceber que não estava fresquinho. E o queijo? Acabou de chegar a panelinha para nós e olha lá, só tinha raspinha. Como que a gente ia mergulhar as carnes lá dentro? Valor extremamente caro, cobraram horrores de serviços e cover. E não estou fazendo esse vídeo porque eu gosto de falar mal, porque eu não gosto. E sim um alerta, porque a gente sonha, a gente planeja. Chega lá, paga o valor que eles querem e o que eles oferecem. Ah, vamos falar da parte doce? Poucas opções. E olha a panelinha de chocolate, só vê a raspa, só o fundo, não tinha nada lá dentro. Então segue o alerta para vocês. E eu ainda dei sorte porque eu estava na melhor companhia, porque senão a experiência tinha sido pior ainda. Então quando vier a Campos, não cometam esse erro. Que bonitinhos. Gente, Campos do Jordão é uma cidade assim, no mínimo curiosa. Uma ceia de Réveillon lá pode chegar tipo a 600, 800 reais por pessoa. Mulher expõe reutilização das sobras de fondue em Campos do Jordão. Olha, sério. Vim pra Campos do Jordão com meu marido comemorar nosso aniversário de casamento. E a nossa primeira parada foi aqui no Fondue, que é no Crocodilo, que é um restaurante bem famoso por aqui. Comemos o salgado, uma delícia, sem problemas. Quando veio o fondue doce, na panelinha que veio, assim quando a gente recebeu, meu marido deu a primeira garfada com morango, subiu junto uma uva que já estava cozinhada dentro do chocolate, furada por outra pessoa, ou seja, outra pessoa já havia utilizado esse mesmo chocolate para comer em vezes anteriores. O garçom disse que a gerente não está na loja, só chega às 7 horas da noite, agora são 5 horas da tarde. Então não tem para quem fazer uma reclamação formal. E ele disse que o chocolate é feito numa panela grande e eles só vão reabastecendo as panelinhas. Agora como que essa uva furada já foi parar dentro dessa panela? O Capivari, que é o local mais assim hypado da cidade, ele tem preços altíssimos de gastronomia, que nem é uma gastronomia assim, aquele prato que você nunca mais vai esquecer na tua vida. E isso vocês estão ouvindo
ouvindo de uma pessoa que frequentou muito Campos do Jordão. Se você for parar para analisar bem, nem queijo às vezes é uma mistura com o sabor de queijo. E a mesma coisa do chocolate. Se você for parar para analisar bem, às vezes é uma mistura sabor de chocolate ou uma cobertura que é mais gordura e açúcar do que propriamente o cacau. As carnes você tem que fazer na hora na chapa e muitas vezes o fondue ele fica sem tempero. Só que o preço é gourmetizado. Compramos um cupcake naquela confeitaria famosa, toda rosa, e além de queimado, pareceu que estávamos comendo pedra. Indignante, gente, juro. Eu tô besta. Eu tô besta. R$28. 28 reais. 28 reais um cupcake queimado. E para vocês não falarem que eu tenho síndrome de vira-lata, que só tem comida ruim aqui no Brasil, eu trouxe um vídeo de comida ruim dos Estados Unidos. Da série Comidas Horríveis que eu já comi nos Estados Unidos. A mais insalubre da Universal esse ano. Ah, parque de diversão é na certa. A comida mais insalubre que eu comi esse ano foi no Krusty Burger lá na Universal de Orlando. Gente, que nojo! Eu contei pro meu namorado que a minha experiência foi que na primeira vez que eu fui na Disney, eu comi esse hambúrguer e eu senti uma queimação que eu nunca mais senti na minha vida na garganta. Olha essa cara. Ainda tem gente tossindo do meu lado na minha cara. A gente ficou numa fila gigantesca pra comer esse hambúrguer. Gente, eu vou deixar aqui a mulher mexendo na carne, tá? Olha que lindo, o suco. Aqui começaram a montagem no nosso hambúrguer e eu fiquei torcendo pra gente não pegar as últimas duas carnes, mas infelizmente a gente pegou as duas últimas, óbvio, né? Vou deixar o take na jogadinha do cara. É assim, gente, lotadaço esse lugar. Depois eu vou mostrar pra vocês todos os anos que eu vou. Isso aqui tá botando pelo ladrão. Olha, eu virei e falei pro Gustavo, tu vai ter que comer tudo, porque eu paguei isso aí o equivalente a 200 e tantos reais e é pra dentro. Mas brincadeiras à parte, sem condições nenhuma. Vocês estão achando isso bonito? Olha que nojo. Aqui eu tava incrédula já, gente. Depois eu vou deixar todo o meu parecer sobre o hambúrguer no próximo vídeo. Ah, pior que eu já passei por uma situação dessa. Não foi nem porque eu idealizei comer lá, foi porque foi a única hamburgueria que tinha no parque de diversões. Ô, desgrama. A realidade de ir na Barbacoa em São Paulo. A gente chegou 11h30, ficou 2 horas nessa fila imensa, sem lugar pra sentar. Você chega num local, ele é com estrutura super antiga, arquitetura super antiga, não tem nada demais. A carne também não tem nada demais, é um buffet só de salada. Então assim, gente, sinceramente, não vale a pena. Olha isso aqui, nem é bonito lá dentro. A única coisa que valeu a pena foi esse petit gâteau de Nutella, que realmente estava muito bom. A conta caríssima, minha nota é 2. Minha nota é 2. A reflexão final que eu deixo pro meu vídeo é a seguinte: o cérebro muitas vezes nos ajuda, muitas vezes nos atrapalha, principalmente quando as decisões são emocionais. E sim, quando você vê rolando no feed do seu Instagram, ou do seu Facebook, ou do seu TikTok, um lugar legal, um lugar bacana, você toma a decisão pela emoção. Não é pela razão. Você já se imagina lá, você imagina que você merece aquilo, você cria expectativas no seu coração. E o marketing sabe muito bem que o melhor tempero de todos é a sua expectativa. Talvez a comida mais gostosa, o doce mais gostoso, seja aquele que te surpreende assim do nada. Não aquele que você tá esperando muita coisa dele. Então, da próxima vez que você encontrar algum influencer na internet falando assim pra você, você precisa conhecer esse lugar. Vai com calma. Às vezes o melhor sabor é o da simplicidade. Há muitos anos atrás eu fui para Minas Gerais e o melhor caldo que eu tomei na minha vida foi de um trailer. Você tem todo o direito de seguir a sua emoção e ir almoçar aonde você bem entender e ir na confeitaria que você bem entender, desde que você vá por você, pela sua experiência e não pelo hype que as outras pessoas estão falando que você precisa conhecer esse lugar. Por isso que nesse mundo nada vale mais do que a sua autenticidade, você se conhecer, porque às vezes o melhor sabor mesmo é o da simplicidade e às vezes o que você tá em busca mesmo não é a comida, mas da ideia de ter ido até lá. E vamos combinar que o pastel da feira nunca decepciona. 3 comidas que eu achei que seriam ruins, experimentei e achei ruim mesmo. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e manda para aquele seu amigo que acredita em tudo que vê na internet. Primeira comida comprei na Sheins, que fica na Rua dos Estudantes.
E esse sorvete coberto com marshmallow pediu o de pistache por R$22 e tinha um sabor de qualquer coisa menos pistache, foi difícil de terminar de comer. Segundo lugar, que é quase na Rua dos Estudantes, fica na Galeria Pingo Doce, é a Tortella. É basicamente uma torta gelada coberta de chocolate e com alguns toppings que você pode escolher. Eu pedi a torta de matcha coberta de chocolate branco e toppings de cookies. A torta em si não é ruim, mas também não tinha muito gosto de matcha, porém o chocolate que eles usam em cima é aquele pura gordura hidrogenada que tinha sabor de guarda-chuvinha derretido. E essa maravilhosa torta coberta de chocolate e guarda-chuvinha também custou R$22. Lembrando que a Galeria Pingo Doce fica perto da Igreja dos Aflitos. Para finalizar a lista, temos um sanduíche de yakisoba que comprei no Power Pop, que também fica na Rua dos Estudantes, e a especialidade deles é cachorro quente de yakisoba. Eu escolhi o de cogumelos e custou a bagatela de R$25. E sabe aquela comida que você acha que não deveria existir? Então, exatamente isso. Eu acho que isso não deveria existir ou custar muito barato. Qual outra comida viralizada nas redes sociais que você acrescentaria nessa lista?